Olá pessoas, tudo bom? Estamos aqui para mais um vídeo nessa quinta-feira. Terça passada não teve porque não ficou pronto a tempo o que eu estou fazendo, vai ficar para a semana que vem. Essa semana vamos falar sobre o que mesmo nós vamos falar? Esqueci o que nós vamos falar. Ah, lembrei. Tá? Fotografia em arte em geral. Filme, cinema, animação, tudo mais. Vou trazer alguns exemplos, a gente vai falar rapidinho. E eu queria falar algumas coisas sobre isso. Então, vamos lá. Solta a intro aí, sem enrolação. A fotografia, ela é muito embasada hoje em dia, até mesmo nos videogames. Antigamente, quando o mundo 2D era muito comum e as animações não tinham tanta qualidade e nem tanta narrativa que nem hoje em dia tem, antigamente eles eram muito mais simples, muito mais compactos e a fotografia não era tão importante. Foi aí, então, no cinema, quando a gente começou a ter stop motion, né, com o Jazão e os Argonautas, pra quem nunca viu aquela cena das caveirinhas, não esse Jazão que tá aparecendo aí agora, o outro Jazão, esse outro aí, muito legal. Ele também, o cara que projetou isso aí, também trabalhou em Perseu, né, Fúria de Titãs, o primeirão mesmo, né, e por causa disso a gente começou a ter uma fotografia muito mais chamativa, dinâmica, bem elaborada no cinema, que consecutivamente foi passando para o resto. Quão importante é a fotografia hoje em dia? A fotografia não é a imagem em si estática, tá? A fotografia é o ângulo, a forma que você desenvolve aquela cena em forma de direção de câmera. Porque normalmente a gente fala do diretor, e alguns diretores são muito bons. Por exemplo, você pega o Kojima e Metal Gear com Kojima e Metal Gear sem Kojima e você sente a diferença, né? Porque ele é um ótimo diretor, ele sabe dirigir, né? Ele faz algumas escolhas erradas em questão de gameplay, mas isso não tira o mérito nem o brilho das obras dele. Assim como a gente tem, por exemplo, o Spielberg, né? A gente tem o Gigante de Ferro, por exemplo, que é um filme fantástico, uma animação. Se você não assistiu, assista, né? Toda a fotografia dele é em ângulos que a gente vê e sente o medo na cara dos personagens em determinados momentos, e ele troca a tomada de perto é de cima para baixo, para mostrar o medo do personagem com aquela ameaça. Sempre que algum personagem está com medo, é aquele ângulo de câmera. Quando se sente acolhido, é uma visão geral, você vê muita coisa dentro da fotografia, da imagem como um todo, né? Nós tivemos o filme do Boku no Hero Academia, Two Heroes, e aquela cena de corrida, aliás, velocistas em geral, eles têm sempre umas cenas bem interessantes assim, mas a maioria do pessoal não sabe fazer. E essa cena, que ele sai correndo e tudo mais, toda essa fotografia dessa cena, ela é única, né? Você tem também a cena do Flash no filme da Liga da Justiça, que é uma das poucas coisas que o pessoal teve um concernimento de falar que é bom, né? O filme tem problemas, mas a fotografia do filme, ela é diferente, né? Nós temos Vingadores, é uma fotografia mais básica, funciona, né? Você não precisa fazer uma coisa gigante e bonita e diferente para ser uma fotografia boa. A fotografia simples às vezes é melhor do que você ficar querendo inventar. A Kira tem uma fotografia muito chamativa, de pontos de vista, mostrar assim o impacto na cara dos personagens. Série, como ela não tem um orçamento muito grande, ela normalmente vai para esse tipo de fotografia, de mostrar a cara do ator em momentos dramáticos, fechar o quadro vagarosamente, né? Aquela cena do famoso a virada, né? Todos os filmes, os seriados de suspense ou de policial, o cara olha pro negócio, põe a mão no queixo e vira como se não quisesse ver aquilo, mas precisasse, e volta o rosto. Tudo isso aí faz parte não só da atuação, mas da fotografia. Aquilo ali passa para você que aquele personagem está com nojo daquela situação ou não quer aceitar que aquela situação aconteceu. Isso é fotografia.
A fotografia, por exemplo, de animação é uma das fotografias mais bem trabalhadas de todas. A gente teve o cinema dominando a fotografia por muito tempo, a gente tem Matrix, tem uma fotografia totalmente diferente do que a gente está acostumado. A gente teve o Senhor dos Anéis, que tem uma fotografia fantástica, de vários ângulos panorâmicos, designs de fundo, assim, que é a parte artística, que não adianta nada você fazer desenhos e artes bonitas, mas a fotografia não sabe encaixar isso no filme. E, por exemplo, eles estão nas Minas de Moria. E aí, para mostrar, para te dar aquela sensação de vazio, a câmera sempre longe. E aí, quando eles estão olhando, encosta neles, como se fosse sufocar o personagem. Tudo isso para dar aquela sensação de abafado, que mesmo sendo espaçoso, ainda assim parece que está te comprimindo, te apertando. Tudo isso a fotografia ela mexe, né? Ela transforma. E muitas coisas que a gente vê se perdem por causa da falta de fotografia. Nós tínhamos, por exemplo, jogos. Nós tivemos Super Nintendo, Master System, Mega Drive, para trás ali, um 2D que a gente não tinha como ter uma fotografia muito charmosa. Era meio básica, né? A maioria dos jogos tinham padrões, né? A visão de cima, basicamente, isométrica, né? Meio de cima, meio de lado. Então a gente não tinha muito o que variar. Enquanto o cinema nós estávamos tendo já Mad Max, nós já tínhamos Fuga de Nova York. Eu recomendo você tomar cuidado se você for assistir sobre Fuga de Nova York e Fuga de Los Angeles, tá? Um deles é bom e o outro é horroroso. Se eu não me engano, o Fuga de Los Angeles que é bom. O de Nova York é que é lento e tarará. Então, são filmes que você pode ter os problemas, mas a fotografia do filme é fantástica. E nós não tínhamos isso nos jogos. A maioria das séries, né, por exemplo, elas apelavam para a trilha sonora. Inclusive, nesse domingo, podcast sobre trilha sonora. Nós vamos falar, eu e o tio vamos falar muito sobre trilha sonora. Se você gosta de trilha sonora, quer relembrar algumas trilhas e também pensar um pouco sobre como as trilhas vêm evoluindo nos últimos anos, pula lá no domingo, hein? Estamos esperando lá ao meio-dia, 9 horas sai lá no site do podcast. Se você tiver o aplicativo do site, sai no aplicativo 9 horas, tá? Voltando, qual é a maior diferença na fotografia que a gente tem? Bakemonogatari, por exemplo, Monogatari series em geral, você tem vários tons de cor mudando, ângulos de câmera, aquele vazio, né? Nós temos vários vazios e tudo mais. O Studio Trigger em geral, né? Kill la Kill, né? Nós temos BNA agora, que tem uma coloração, uma coisa meio arredondada, com um ponte agudo. É uma coisa diferente, uma narrativa totalmente diferente. E o visual na fotografia, os ângulos, a posição, a câmera aproxima para dar ênfase na fala do personagem, afasta, muda o ângulo, coloca o personagem numa posição mais vulnerável, que a gente chama, que o que o anime tem muito, fanservice, que não deveria ter tanto. O fanservice chegou a estragar já o mundo dos animes porque ele é muito exagerado. Você usar o fanservice como parte do seu roteiro, de forma inteligente, fazer uma piada, um humor, trabalhar em cima, é uma coisa, mas você ficar forçando e jogando na cara do personagem toda hora é irritante, né? É frustrante para quem tá vendo. A maioria do pessoal que acompanha animes tem em média 12 a 16 anos. São pessoas que não entendem nada sobre parte técnica de animação. Quem tem acima, assim, entre 17 a uns 24 anos, eles assistem mais o que tem tempo para assistir. São pessoas que estão começando a trabalhar agora, ainda tem que se organizar, ou estão estudando e fazendo faculdade, que gasta muito tempo. Então a pessoa não tem muito tempo para assistir. Então ela prefere animes rápidos ou animes que ela já estava acompanhando quando era mais nova. Né? Porque muita gente conhece, por exemplo, Naruto, Bleach e One Piece. Porque eles foram os primeiros a se popularizar. E essas pessoas que começaram a assistir lá em 2000, 2001, 2002, que tinham tempo para assistir, agora estão aí, né, com seus 20, 25 anos, e eles estão trazendo essa carga. Então você tem nicho atual com fotografias muito superiores e narrativas muito superiores que acabaram se perdendo porque esse público não tem tempo para acompanhar.
né? Só que se você pegar um cara, por exemplo, de 30 anos, de 40 anos, que vê anime, vê filme, vê série, a mentalidade dele já mudou. Ele já está atrás de algo que é mais o seu nicho, que nicho, para quem não conhece, tá? É o gosto pessoal da pessoa. Por exemplo, se a pessoa é uma pessoa geek, ela gosta de tecnologia. Normalmente pessoas que gostam de tecnologia gostam de filmes, séries de robô, ficção científica, né? Não é muito chegada em fantasia, é, mais voltadas para a área, né? A maioria deles gostam de coisas de guerra também. Então ela vai procurar aquilo ali. Porque Vingadores, por exemplo, fez sucesso, vendeu muito bem. Porque ele é uma coisa que vem lá de trás para muita gente. Né? O cara hoje que tem filho que está com 40 anos, com 50 anos, ele mostrou pro filho dele, que tem 30, que às vezes já tem um filho de 10 anos, às vezes, né? E já está mostrando. Então, são 3 gerações que estão indo lá no cinema ver, que já conhecem aquele produto, já conhecem aquela história. Então, é muita gente se conectando, né? É um público, por exemplo, majoritariamente masculino em gosto, mas ativou o público feminino porque o público feminino quis ver por que era tão legal, tão diferente. E muita gente hoje em dia já tem uma cabeça diferente. Infelizmente, nós vivemos no Brasil e no Brasil é complicado. No Brasil tem muita gente que tem mentalidades que não condizem com a nossa qualidade de trabalho daqui. É meio estranho falar isso, mas muita gente que faz essas fotografias fantásticas, principalmente na animação japonesa, são brasileiros. Tem roteirista, tem até diretor no Japão que é brasileiro. Eles são obrigados a não revelar que são brasileiros lá, né? Deixa o nome japonês, só falam em japonês, porque os japoneses são meio xenofóbicos com alguns países em específico. O Brasil é um deles, né? Mas são caras que estão no top lá de trabalho, de qualidade de trabalho, não de estúdiozinho meia boca, né? Tem gente lá como é que é o nome do estúdio? Na Kyoto Animation, tinha muita gente brasileira que trabalhava lá dentro, que quando aconteceu o incêndio lá que morreu, muita gente descobriu, que nunca tinha ouvido falar, que tinha brasileiro trabalhando lá dentro. Então, o nosso nicho de trabalho, a qualidade é acima da média. Né? Você vê, por exemplo, o petróleo. Nós somos o país com maior qualidade de extração de petróleo. Nós extraímos melhor, mais e com menos desperdício de lugares onde ninguém mais conseguia. Como um país que supostamente é de terceiro mundo consegue ter essa qualidade de serviço? O brasileiro tem muita capacidade que ele não busca. E a fotografia, ela vem muito de pessoas que enxergam o mundo de forma diferente. Você olha, por exemplo, para um castelo antigo, a primeira pessoa vê só o castelo, a segunda pessoa imagina o castelo como ele era, e a terceira pessoa imagina o castelo como ele poderia ser. Então são 3 visões de uma mesma coisa, dependendo da pessoa. A fotografia, ela é para você entender o que aquela pessoa que fez a fotografia tá te passando. Nós temos várias séries, por exemplo, Justiça Jovem, né? Ele é uma série que a primeira temporada é boa, a segunda é maravilhosa, muito boa, a terceira agradou quem assistiu, ele não é ruim, ela é bem amarrada, bem desenvolvida, apesar de ser dividida em 2 partes, ela adiciona muita coisa em rede original, a segunda ainda é melhor, e ela deixa coisas que a gente queria ter informação. Mas se você vê de novo, assista com o olho clínico, né, olhando os pontos, né. A DC faz muito isso na animação dela. Ela foca no rosto dos personagens para mostrar a intenção deles, para você ver que a pessoa que está perto dela não reparou. Quando ela repara, sempre ela invade a cena da outra pessoa. Por exemplo, vocês estão conversando 2 personagens. O personagem fez uma cara chateado por causa de alguma coisa que o outro personagem falou. A câmera está fechada nele e ali acaba a conversa. Então 2 pessoas conversando, o cara ficou chateado, fechou a cara, a pessoa vem e invade a tela, né? Vem a mão, ou então um abraço e tudo mais. O nome disso é chamada de intervenção, tá? Você intervém na narrativa de um personagem com outro. É para dizer se aquele personagem se conectou à situação ou se ele ignorou a situação.
muitas bizarrices assim que a gente fala, né? Tipo, o cara tá falando um do lado do outro ali, o cara tá 2 passos e não enxerga, ou 2 passos e não escuta. Isso aí a gente entra na suspensão de descrença. A gente entender que os personagens estão conversando ali num tom baixo, audível para nós, né? E fora da vista e do ouvido daqueles demais personagens. É muito comum em jogo isso aí acontecer, né? Então você tem que entrar na suspensão de descrença, porque o som é pra gente, não é para os personagens que estão no enredo, né? E isso funciona muito bem com uma fotografia boa, né? Uma ideia dessas que passa legal. Oresuki tem muito isso. O personagem quebra a quarta parede e você vê que é a mente dele pensando sobre vários assuntos e informações e trabalhando sobre a situação ali em geral. E é uma conversa com o espectador, só que você vê que os outros não estão conexos naquele roteiro ali, naquela história. Isso é uma fotografia de intrusão. Deadpool usa muito isso, mas ele te introduz a situação sem tirar você do conceito atual do que está acontecendo. A quebra de quarta parede é para isso, para te puxar para a história sem você perder o lance, que é uma história que está sendo contada e aqueles personagens, demais personagens, não entendem o que está acontecendo. Essa é a importância da fotografia. A Uncharted tá voltando aí no canal principal, não no secundário. Eu lendo os comentários, tá? Eu não deixei de ler nenhum comentário, estou lendo todos. E sim, tá? Tactics Jogger, eu tô gravando, tô tentando, né? Porque eu preciso jogar até a parte que eu parei na gravação para poder gravar. Como Legend of Dragon também. O Valkyrie Crusade eu vou dar uma segurada pra terminar de upar tudo lá e aí a gente vai gravando tudo junto. E outras séries que no canal principal ficou em aberto, eu vou terminar de fechar elas, tá? O Uncharted eu voltei, o pessoal queria o resto e trouxe o resto. Então é isso. Falou, valeu, até mais. Fui e agora tem 3 telas finais diferentes. Uma pro vlog, umas pros outros vídeos e outra pras gameplays. Fui.